grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente vai interessar para você. Quer ver o camarada ficar bravo? É só dizer que ele é um mau motorista, que ele é o chamado bração. Mas você precisa saber se comportar numa rodovia quando você estiver atrás de um volante. Para discutir esses assuntos, nosso convidado hoje aqui no programa, Luiz Fernando Dedono, ele é gerente executivo de operações da CCR Rodovias. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Edson. Obrigado, Dantas. Estamos à disposição aqui e agradecemos a oportunidade também de falar sobre o tema. Aqui comigo, Tiago Dantas, que me disse aqui nos bastidores que é um bom motorista. Tudo bem, Dantas? Piloto de fuga, Edson. Tudo bem com você? Então já vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Dedono. Vamos lá. Ô Luiz, uma questão que eu vejo bastante passando nos jornais é os motoristas, né, que acham que são espertalhões e furam a parte da praça do pedágio. Quais são as multas, né? Quais são as aplicações que esse motorista está sujeito a partir do momento que ele passa o pedágio sem pagar? Tudo bem, Dan? Tudo jóia. Vamos lá. Esse comportamento, né, nós chamamos isso de evasão de pedágio. É um comportamento que está previsto na legislação de trânsito como uma infração, né? Então, assim, o pagamento do pedágio ele é automático a partir do momento que se utiliza a via. Então, está previsto isso já dentro dos contratos de concessão, né? E o motorista sempre tem a opção de fazer o pagamento, né? E nós estamos, inclusive, facilitando a forma como se paga pedágio, que é implementando cada vez mais automação, meios eletrônicos de pagamento, né? Para que justamente atingir essa parcela que eventualmente se sentia assim, eu não tenho condições de fazer o pagamento, por isso não vou pagar, né? Então nós estamos justamente facilitando esses pagamentos, cartões de crédito, os dispositivos eletrônicos como tags, né? Para que facilite, para que as pessoas possam transitar por essas praças de pedágio e fazer o pagamento. É importante a gente citar o seguinte, né? Por trás da tarifa de pedágio está toda a manutenção dos serviços que são oferecidos aos clientes. Então, você quer usar a rodovia, uma rodovia segura, bem sinalizada, com os serviços que estão previstos, né? Como guinchos, né? Os veículos de inspeção e até os veículos de socorro médico, eles são remunerados pelo pagamento da tarifa de pedágio. Então, assim, não é uma postura ou um comportamento que a gente espera hoje de uma pessoa que tenha consciência da utilização da via. Aliás, até no material que eu recebi da sua assessoria, tem lá um item dizendo que dentro de pouco tempo vocês querem acabar com o dinheiro, com o pagamento em dinheiro nas praças de pedágio. É isso mesmo, Edson. A nossa ambição é que até 2026 nós eliminemos o dinheiro nas praças de pedágio, né? Nós estamos embasados aí em umas estatísticas também, né? E a gente vem ao longo do tempo acompanhando essa migração, que ela não é só na rodovia, ela é uma migração que está acontecendo na sociedade, né? Justamente com os bancos, com as facilidades de pagamentos, né? Tudo isso está passando por um novo processo, né, de automação. E não vai ser diferente nas rodovias. Hoje a gente já está com uma estatística que em torno de 77% das transações nos pedágios são realizadas por meios eletrônicos, né? Então você tem aí uma parcela apenas de 23% de todas as transações são efetivamente realizadas com o dinheiro. E nas estatísticas a gente acompanha esse crescimento ao longo do tempo, né? Então, de 2021 até 2023, nós tivemos aí mais de 50% de redução da utilização do dinheiro. E por que dessa ambição? Porque justamente a gente quer facilitar a experiência do cliente, né? O pedágio até hoje ele foi visto assim como uma barreira onde você vai levar um tempo. E por que tempo você vai levar tempo? Porque você precisa separar cédulas, você precisa contar moedas, né? Tanto o cliente quando entrega e quanto o arrecadador quando recebe. Nós vamos contar a moeda, contar o dinheiro. Isso leva um certo tempo, né? Então, assim, pensando nessa experiência do cliente, a nossa ambição está antenada com essa tecnologia, né? De efetuar um pagamento ali com um cartão por aproximação, né? Ou outros meios, como um telefone celular, um relógio, também permite pagamento por automação, né? E os tags, né? O dispositivo eletrônico que você cola no seu para-brisa, que também permite que você faça uma passagem sem paradas nas praças de pedágio. E tem o aspecto da segurança também, né? Ficar manipulando dinheiro, né? Exatamente. Tem várias nuances, né? Então, por exemplo, essa questão também tem a questão ambiental, tem a questão de manipular o dinheiro. Então, tem várias nuances que a nossa ambição está justamente
prevendo que a gente vai facilitar para o cliente, ele não vai mais precisar se preparar, peraí que eu vou ter que sacar dinheiro para pagar o pedágio. Não, né? Então, vai facilitar muito a experiência do cliente no pagamento de tarifas e vai gerar esses efeitos também de facilitar e de diminuir a geração ali de dióxido de carbono, né? Então, vai melhorar muito o ambiente das praças de pedágio. Luiz, acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão fazendo a mesma pergunta, né? E o Pix? Quando que eu vou poder pagar em Pix nas praças de pedágio? Porque hoje em dia é Pix para lá, Pix para cá. É verdade. O Pix ele é um meio de pagamento hoje que não está previsto dentro dessas modalidades de pagamento de pedágio, né? Porque justamente ele permite você fazer esse pagamento às vezes antecipado e às vezes posterior. Mas os nossos contratos atuais de concessão, eles dizem que o pagamento tem que ser realizado durante a passagem, né? Mas existem os contratos, existe assim, a modernização dos contratos prevê vamos dizer assim, esse upgrade nas formas de pagamento. Em outros contratos, por exemplo, no âmbito federal que nós operamos, né, a gente já está introduzindo o meio de pagamento através de um código, de um QR Code, que permite o pagamento por Pix. Tá? Então, vou dar um exemplo lá da rodovia Presidente Dutra, que hoje é um contrato do Grupo CCR, a Rio SP, que atua lá. Então, a gente tem essa facilidade de permitir o pagamento por meio do QR Code, que, na verdade, você consegue acessar e fazer o pagamento via Pix. Que as pessoas dos outros estados não fiquem com inveja, mas as estradas do estado de São Paulo é bom de trafegar, não é, Vidon? Sem dúvida. Acho que o programa de concessões do Estado de São Paulo é um programa vitorioso, né? É um programa que iniciou lá em 1998 e que vem implementando diversas melhorias, diversas inovações, né? E ao longo de todos esses anos. E a gente não pode deixar de falar que as rodovias tendo a qualidade que tem, a gente consegue reduzir o número de acidentes, consegue reduzir o número de vítimas, né, de óbitos, eventualmente, que acontecem nessas rodovias, aconteciam com mais frequência no passado. E essa qualidade atual que as rodovias do Estado de São Paulo possuem, né, realmente geraram esse upgrade aí, né, na condução dos veículos e no monitoramento da via como um todo, que acabam refletindo na redução dos indicadores de ocorrência de acidentes, por exemplo, né? Luiz, vamos falar agora do Afaste-se, né? Esse importante movimento aí que vocês estão fazendo em parceria com outras concessionárias pelo Brasil. É um dado bem interessante que a cada 2 dias um incidente ocorre, né? Com viaturas, pessoas ali do Corpo de Bombeiros, os próprios funcionários da CCR ou de outras concessionárias que estejam ali socorrendo algum acidente. Então, a cada 2 dias um incidente ocorre, né? Qual que é o objetivo do Afaste-se, então, diante desses dados para quem está passando pelas rodovias de todo o Brasil, do Grupo CCR ou de outras concessionárias? Perfeito. O Afaste-se é um movimento que foi criado pelo Grupo CCR aqui em Campinas, né? O projeto piloto saiu daqui, das rodovias aqui de Campinas. Ele tem o objetivo principal de segurança viária, né? Então, nós atuamos com as nossas equipes, sempre treinando as equipes, como atuar na pista, como atuar no acostamento, né? As equipes são permanentemente treinadas, retreinadas e preparadas para fazer esses atendimentos, né? Tanto quando é na faixa de tráfego, quando é no acostamento. E o Afaste-se ele nasceu justamente para a gente atuar também no comportamento dos motoristas que trafegam na rodovia. Não adianta o colaborador, o funcionário da rodovia, do SAMU, da Polícia Rodoviária, né, estar bem treinado se o condutor não tiver também uma adequação de comportamento, né? Então o Afaste-se ele nasceu justamente para isso, para proteger os colaboradores, as pessoas, né, que trabalham na rodovia prestando atendimento. E de que forma, né? Quando você visualiza algum atendimento à sua frente, seja no acostamento ou seja numa faixa de tráfego, o comportamento do motorista tem que mudar. Ele não pode continuar naquele mesmo trajeto, com aquela mesma velocidade. O Afaste-se é isso. Afaste-se daquele local que se encontra em atendimento, para protegê-lo, inclusive, né, de não passar por alguma necessidade ao se deparar com alguma ocorrência, proteger os profissionais que estão atuando naquela ocorrência, naquela situação, seja um acidente ou seja uma simples remoção, um veículo quebrado, localizado no acostamento, está bem sinalizado,
né? Então, se você estiver na faixa mais próxima dessa ocorrência, afaste-se da ocorrência, mude de faixa, logicamente, avaliando as condições de segurança para mudar de faixa, utilizando seta, verificando velocidade, né? E a recomendação desse programa, inclusive, desse movimento, inclusive, é para reduzir a velocidade em pelo menos 40 km por hora. Então, se você está transitando a 100 km por hora, reduza para 60. E você vai passar pela ocorrência sem causar nenhum tipo de agressão, mesmo que visual, para quem está trabalhando lá, né? E, eventualmente, uma pequena distração ou alguma coisa que possa levar risco a quem está prestando atendimento naquele local, também seja reduzido, né? Porque com a velocidade menor você tem mais chance de reação, né? Então, o movimento Afaste-se, ele nasceu dessa necessidade, né? E justamente verificando que a gente precisa atuar no conjunto rodoviário como um todo. Não adianta só treinar quem trabalha na rodovia, tem que também preparar o motorista para que ele também se conscientize dessa necessidade de se adequar à condição insegura que ele encontra à frente. Só para não perder o gancho, antes do intervalo, Dedono, a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, a velocidade máxima é 120 km por hora. Qual é a velocidade mínima que eu posso andar nessa rodovia? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que a velocidade mínima ela tem que ser a metade da máxima. Então, inclusive, assim, transitar abaixo de 60 km por hora na rodovia dos Bandeirantes poderia ser considerado uma infração de trânsito, uma vez que está previsto no Código de Trânsito essa questão da metade da máxima. Tá vendo? Você que anda muito devagar. Nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando aqui com Luiz Fernando Dedono, gerente executivo de operações da CCR Rodovias. A gente volta já. Estamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com Luiz Fernando Dedono, que é gerente executivo de operações da CCR Rodovias. O Dedono, agora a gente já ficou íntimo aqui, já posso chamar de Dedono. A gente estava falando no bloco anterior sobre o acostamento. Para que serve o acostamento? Tem motorista que fica esperando, por exemplo, em São Paulo, dia de rodízio, ele fica esperando dar horário ali no acostamento para poder passar. Pode ou não pode, Dedono? Não pode. Não pode. O acostamento, ele é também previsto no Código de Trânsito Brasileiro, um local para parada e estacionamento, vírgula, em situação de emergência, né? Então, as pessoas têm que se atentar a esse detalhe. Acostamento não é um local seguro para fazer paradas. Não é um local seguro para fazer paradas. É um local para emergências. Então, se o veículo apresentou um defeito, se há alguma situação dentro do veículo que você precisa readequar ali, um cinto de segurança, né, você pode utilizar o acostamento para essa condição de emergência e em seguida se deslocar. Para fazer paradas com mais tempo ou com alguma necessidade especial, tem que ser feita fora da rodovia. Então, os postos de serviços, outros postos de atendimento que existem ao longo da rodovia, são locais mais adequados que possuem estacionamento, né? Agora, acostamento não é um estacionamento seguro. O acostamento é justamente para você adequar a condição segura da via, retirar os veículos que estão inseguros para o acostamento para que sejam atendidos, né? E esse estacionamento que às vezes a gente faz assim aleatoriamente, como esse caso, por exemplo, de rodízio, eles estão sujeitos a penalidades, né? É uma infração de trânsito utilizar o acostamento fora dessa condição de emergência que eu falei. Luiz, eu fiquei sabendo que as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, ela contam com um sistema de monitoramento inteligente que é capaz de ver o motorista mexendo no celular. De verdade? Fiquei sabendo, o Lucimeiro fez uma matéria, inclusive, sobre isso, e dá para saber também se o motorista está usando ou fazendo ou não o uso do cinto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova maneira de fiscalizar os motoristas abusadinhos. Dantas, assim, o monitoramento da via como um todo, ele é realmente um elemento fundamental para a gente conseguir gerar segurança para o ambiente rodoviário, né? E as câmeras hoje que estão implementadas ao longo das rodovias, elas permitem, né, uma série de funções ali, né? Elas permitem uma série de atuações, né? E, inclusive, né, por exemplo, elas são monitoradas hoje por um policial militar que fica presencialmente dentro do centro de controle operacional da concessionária, né? E lá, visualmente, se ele identificar alguma infração de trânsito, ele tem a possibilidade de efetuar ali lavrar um auto, alguma coisa do tipo, né?
Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo realmente é de conscientização. Então, nós utilizamos os dados que são coletados a partir do comportamento do motorista para que a gente consiga encorpar as nossas campanhas. Então, por exemplo, se é identificado que o motorista não está utilizando o cinto, a gente tem campanhas, né, para fomentar, para provocar essa reflexão, né? Porque trânsito é comportamento, né? Como a gente se comporta diante de uma adversidade? Como a gente se comporta diante de uma condição insegura, né? Você está consciente que o cinto de segurança é um elemento que te protege? Se você não está, a gente tem que fazer campanhas para isso, né? Então, a finalidade da câmera, ela hoje é um monitoramento da via, né? E sobre todos os aspectos. Eventualmente, ela também é utilizada para fazer um monitoramento de infração de trânsito. Agora, Deodono, às vezes você vai para a praia, por exemplo, e você passa numa praça de pedágio, um caminhão passou antes de você e danificou a cancela, por exemplo. E tem alguns motoristas espertinhos que aproveitam para passar ali quando a cancela está quebrada, por exemplo. Mas tem uma pegadinha aí, né? Não é a cancela que monitora se o camarada deve passar ou não, né? Existe um conjunto, né? A operação de cobrança em praça de pedágio é um conjunto de equipamentos, né? O equipamento que as pessoas podem se guiar para saber se a transação foi realizada ou não é o semáforo, né? A cancela é um dos elementos que compõem esse sistema, mas ela não é o único que define se você efetuou o pagamento ou não, né? O semáforo precisa estar verde para que você tenha uma informação de que aquela transação foi efetuada com sucesso, né? Se a cancela pode até nem estar naquele momento na sua passagem, mas se o semáforo estiver vermelho, é um indicador de que aquela transação não foi efetuada, né? Então você pode ter uma oportunidade de entrar em contato com a concessionária, né? Utilizando o 0800 da concessionária e obter informações sobre se aquela transação foi ou não efetuada e ter a oportunidade também de efetuar o pagamento, mesmo que posterior, para que aquela situação não vire uma infração de trânsito. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse ranking de incômodos que vocês fizeram nas rodovias aí do Grupo CCR. Edson, o primeiro lugar de incômodo que os motoristas deram foi o celular, está com 30%. Em segundo vem o costurando os outros. O que seria esse termo costurando os outros? Aí você fala também referente ao todo o ranking. Deixa eu aproveitar e já falar também. Nos Estados Unidos, a faixa da direita do caminhão, ele não sai dali nem matando o Deodono. Isso. Aqui parece que não funciona assim. É verdade, o Edson, mas assim, né, o que acontece? Essa pesquisa que nós fizemos, é a segunda vez que nós fazemos essa pesquisa, é uma pesquisa bem significativa, né? Nós fizemos ela com 25 mil motoristas responderam essa pesquisa, é bem representativo, né? Foram 14 estados que a gente conseguiu fazer essa pesquisa e nós identificamos realmente essa questão do incômodo do celular. Então, assim, até a gente mesmo dirigindo, você vê às vezes um veículo que se desloca um pouco lateralmente, você percebe que a pessoa não está prestando atenção, né? E isso isso traz uma insegurança para o conjunto rodoviário, para você, para os demais veículos, para todos. Então isso realmente incomoda muito, né? E isso apareceu na pesquisa como o primeiro, que é o primeiro incômodo que as pessoas têm quando percebem que alguém não está prestando atenção na condução do veículo e está utilizando o celular. Quando não é moto, né? Até motos também, né? Eu acho assim, bem importante o que refletiu na pesquisa para que a gente também possa adotar ações e mobilizar a sociedade em torno disso. As pessoas às vezes se sentem capazes de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? E a gente sempre enfatiza, dirigir o veículo não é uma coisa simples, né? Porque não é só o seu veículo, é a via, é o ambiente, são os demais motoristas e são, às vezes, alguma situação de emergência que pode estar à sua frente que você tem que ter tempo de reação. Prestar atenção é importante para tempo de reação. Sem tempo de reação, você está sujeito a uma série de situações que você eventualmente vai estar envolvido ali sem poder reagir, né? E agora partindo para o costurando, né? Que também apareceu na pesquisa aí como segundo. Ele está, de verdade, ligado ao fato também de veículos lentos, que aproveitando a sua última colocação, veículos lentos que se deslocam em faixas inadequadas, né? Isso provoca também nos demais motoristas uma sensação de querer ultrapassar. Em não conseguindo ultrapassar pela direita, ou melhor, pela esquerda, ele procura pela direita ou procura alguma outra situação. E a velocidade dele, às vezes, está inadequada também para fazer essas ultrapassagens. Então, costurar é isso, é você buscar uma faixa para você passar, independente de respeitar
no caso, o Código de Trânsito também, que orienta que a ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, né? Então, isso também incomoda muito os motoristas. Então, o costurando, que a gente percebe que no seu campo de visão tem um motorista que está passando de uma faixa para outra, e daqui a pouco você olha no retrovisor, ele está na faixa da direita e passa por você numa velocidade inadequada, isso te causa um risco, te causa um incômodo, né? Então, mas aí eu linko com a questão da velocidade reduzida em faixa inadequada, né? Então, por exemplo, às vezes a gente se depara com veículos lentos nas faixas à esquerda, né? Você pegar uma rodovia, por exemplo, como a rodovia dos Bandeirantes, com 5 faixas de tráfego e um veículo lento, né? A gente contando as faixas assim da esquerda para a direita na faixa 2, aquilo causa um incômodo para o conjunto rodoviário, né? Então, assim, é importante também, acho que é importante a gente frisar aqui que as pessoas têm que procurar a faixa adequada à velocidade, sempre. Ninguém precisa andar na velocidade máxima da rodovia, você pode andar numa velocidade adequada numa faixa mais à direita, né? E se você for efetuar uma ultrapassagem, com todo o cuidado e atenção e utilização de setas e etc., para que você utilize sempre a faixa da esquerda para fazer a ultrapassagem. Porque é isso que está consensado na sociedade. Todo mundo espera ser ultrapassado pela esquerda. E quando isso acontece à direita, isso causa um incômodo e uma insegurança muito grande, né, no ambiente rodoviário. E foi isso que a pesquisa que nós fizemos retratou, né, esse incômodo que causa aos motoristas essas ações e comportamentos inadequados no trânsito. Ora, esse tempo, você estava me falando aqui, se você quiser falar o tempo que você está no grupo, você fala, senão não precisa. Mas nesse tempo todo que você disse aqui nos bastidores, quais foram os absurdos ou os exageros que as câmeras flagraram? A gente tem realmente bastante história, né? Eu estava falando para você, eu vou confessar aqui, eu tenho 23 anos de grupo CCR, né? E realmente nesses 23 anos a gente tem experiências aí de visualizar com sistemas de câmeras, ou mesmo às vezes transitando nas rodovias, algumas coisas que a gente pensa que não seria possível de acontecer, né? Vou citar aqui, por exemplo, você furou um pneu do seu veículo e você vai trocar o pneu do veículo em cima da faixa e na faixa da esquerda. Imagina, aqui na rodovia dos Bandeirantes não acontece, né? Infelizmente, esses casos eles não terminam bem, né? Então, assim, nós precisamos, de fato, ter uma atenção muito grande naquilo que a gente está fazendo no ambiente rodoviário, né? Então, assim, quebrou o veículo, tem uma situação ali de emergência, procurar um local adequado para parar. Nesse caso de emergência, acostamento é o local adequado para parar. Aciona os veículos de emergência que tem uma presteza nesse atendimento, para que você não fique exposto a uma situação crítica, né, de trânsito. Uma outra situação que eu posso elencar aqui, que até inclusive foi veiculada pela imprensa, foi, por exemplo, transitar na contramão numa rodovia dessa. E a gente já teve casos desses, né? A pessoa consegue transitar às vezes 1 quilômetro, até que a gente consiga interceptar essa pessoa, né, com um veículo operacional ou a polícia militar, para que ela se atente ao que está acontecendo. E eventualmente acontece isso. A pessoa às vezes não tem o direcionamento correto na hora que escolhe acessar a rodovia. Quando dá tempo, né? Quando dá tempo, infelizmente às vezes não dá tempo. Mas assim, são absurdos, né? Você falou dos absurdos, esses são absurdos que a gente se depara aí e que a gente faz esse apelo para que as pessoas tenham a atenção concentrada e o comportamento, principalmente, ao conduzir o veículo. Agora falando um pouquinho sobre os perrengues, né, Edson? A partir do momento que um carro quebra na rodovia, seja lá na Anhanguera, na Bandeirantes, o motorista ele tem que ter ciência que ao longo desse trajeto tem vários telefones ali que eles podem fazer uso, né? Não precisa entrar em desespero, tentar pedir ajuda para quem está passando ali, fazendo algum sinal, que isso pode provocar até um outro acidente, né, Luiz? Muito bem colocado, exatamente. A prestação de serviço na rodovia, hoje ela é muito bem assim, gerenciada do ponto de vista de... Assim, a gente tem um centro de controle operacional que inclusive utiliza sistema de câmeras. A gente nem precisa, às vezes, que a pessoa nos acione, né? Uma implementação recente, inclusive, foi a gente utilizar um aplicativo de localização, por exemplo, como o Waze, por exemplo, para também nos auxiliar a identificar ocorrências na rodovia. Então, hoje nós estamos integrados a esse sistema de monitoramento, em que o cliente, postando qualquer situação lá dentro do Waze, a gente recebe essa informação e consegue também acessá-lo por esse meio. Para dizer o seguinte, nós estamos antenados com tudo que está acontecendo à nossa volta para obter o mais rápido possível a informação para que o atendimento ocorra no menor tempo e que aquela pessoa não corra riscos desnecessários a partir do momento que ela está com uma necessidade, né?
Então, assim, se a gente identificar, a gente já aciona o recurso, não precisa a pessoa entrar em contato com a gente. Muitas das vezes as pessoas entram em contato e a gente já fala assim, o senhor é que está parado aí no quilômetro, sou eu. Então, a viatura já está a caminho, o senhor pode aguardar aí no acostamento, coloca um triângulo, fica afastado. A gente ainda passa algumas orientações para que a pessoa se mantenha ali numa condição segura dentro daquela emergência. Deodoro, a gente já está caminhando para o final, mas para você responder em 30 segundos, a gente deve andar com o farol aceso ou com o farol apagado na rodovia? Olha, a nossa recomendação é sempre aceso, né? Farol aceso mesmo de dia, né? Para que uma das regras de trânsito é ver e ser visto, né? Quando você adentra uma área de trânsito, mesmo urbana ou rodoviária, uma das regras principais é ver e ser visto, né? E ser visto, nesse caso do farol, ele ajuda as pessoas a serem vistas. Os veículos com farol aceso ajudam a gente a visualizá-los, a ter essa noção do que está no ambiente, à nossa volta, né? Que é uma noção muito importante para adequar o comportamento. Então, a recomendação é que os faróis sejam utilizados mesmo durante o dia. Luiz Fernando Dedono, que é gerente executivo de operações da CCR Rodovias. Muito obrigado pela visita e pela aula que você nos deu aqui. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Dantas. Nós estamos sempre à disposição. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Tchau para você de casa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. E esse programa pode ser visto na madrugada de sábado para domingo, depois do Canal Livre. Ótimo final de semana para você. Fique com Deus. Tchau.